Papo Mineiro, numa prosa de saúde mental, com a jornalista, escritora e palestrante Nalu Saad, especialista em novas tecnologias da informação e novas estratégias de comunicação. Escritora infanto-juvenil, coordenadora de rede na Record Minas, ativista pela saúde mental infanto-juvenil e das mulheres e mães. Seja bem-vinda, Nalu. Muito obrigada, Hernani. Agradeço a oportunidade. É um prazer participar desse Papo Mineiro. Nós que agradecemos, porque eu acho que o assunto é muito importante nos dias atuais. Com certeza. Então, a palavra é sua. Então, Hernani, eu sou uma mineira do interior de Minas. Acho que grande parte, dizem que 70% dos belo-horizontinos vieram aí, né, dos nossos 800 e tantos municípios. Você veio de onde? Eu sou de Governador Valadares. Eu fiquei para pagar a luz. Todo mundo foi para os Estados Unidos, eu fiquei. Que ótimo, que ótimo. Cidade ótima. Eu tenho uma grande amiga lá, que hoje está até a secretária de turismo, né? Que é a Betina Tassis. Sim, conheço muito a família Tassis. Eu gosto muito da Betina. A família Tassis fundou o Jornal Diário do Rio Doce, que é um dos primeiros jornais da cidade. E aí, só como gancho, quando eu completei 16 anos, eu fiz um curso do SENAC, chamava Técnicas de Redação Jornalística. Tinha isso, um curso de 30 dias. Eu fui para esse curso querendo aprender a escrever livro e poesia. Não me pergunta por quê. Eu achei que esse curso serviria para alguma coisa. E aí, no final do curso, eu estava apaixonada pelo jornalismo, e eu bati na empresa dos Tassis, do Ivanor Tassis, que deve ser tio da Betina. Deve ser, uma coisa desse tipo. Bati lá no Jornal Diário do Rio Doce e pedi um emprego, com 16 anos, e ele perguntou assim para mim: você sabe fazer reportagem? Naquela época a cidade não tinha faculdade de jornalismo, a gente só tinha praticamente Belo Horizonte, Uberlândia, alguns centros maiores. E eu falei para ele: não, reportagem eu não sei não, mas poesia eu sou muito boa. Ele falou assim: então pode ficar aí por um mês, se der certo você vai ficando. Eu que pretendia ser veterinária e poetisa, virei jornalista e escritora infantil a partir dali. Nunca mais saí de uma redação de jornal. Aos 16 anos eu comecei. Quando eu completei, um ano depois, eu já estava dentro da sucursal do Hoje em Dia, em Governador Valadares, trabalhando junto com o Luiz Gustavo, que foi um repórter até da Globo, da Rede, aqui na Record de muitos anos. E quando eu completei 23 anos, eu vim para BH, após fazer uma série de reportagens policiais que me colocavam em risco. O próprio jornal Hoje em Dia me trouxe para cá, com a anuência do sindicato, com o comprometimento de que eu estudaria jornalismo. Eu já tinha sido aprovada no vestibular, então eu entrei na UniBH, e com a anuência do sindicato, meu caminho foi por vias meio tortas. Eu cheguei aqui para fazer a faculdade e foi muito engraçado que o sindicato insistia assim: olha, então você vai ajudar na redação, porque você já tem um emprego, você precisa de salário para poder estudar, mas você não pode escrever matéria, né? Você não é formada, você tinha uma exigência do diploma. E naquele mesmo mês eu ganhei o primeiro prêmio de jornalismo do Ministério Público pela cobertura que eu tinha feito no interior, que me foi entregue pela mão do Geraldo Mello, que era o presidente do sindicato na época. Ele olhou para mim e falou assim: eu não posso falar mais nada. Não, e a gente não pode esquecer, né? Eu estudo muita coisa de cultura e turismo, né? Porque meu trabalho é esse, né? O desenvolvimento regional. Todo mundo, em 1930, 1935, todo mundo era jornalista, né? Todo mundo escrevia. Sim, né? sim. Todo mundo escrevia.
Mas eu compreendia, eu tinha uma compreensão muito grande da importância do diploma. O estudo era muito importante para mim. Eu ainda não tinha estudado por uma questão de impossibilidade, de não ter a faculdade. Eu lia muito, eu lia toda a bibliografia que a faculdade passava, tanto que quando eu entrei na faculdade, eu me ocupei muito mais nos primeiros 4 períodos, que era a teoria da comunicação, a compreensão mais ampla da ética, das leis, aquela base que me faltava, porque a prática ela estava na minha mão, era muito assim, modéstia as favas, eu executava muito bem a prática. Tanto que depois que eu terminei a faculdade, eu continuei estudando, fazendo pós-graduação, porque eu realmente valorizo muito o Claro. estudo, a faculdade, mas eu tinha um caminho torto aí que eu não podia simplesmente sentar e falar, eu não vou fazer, porque o chamado tinha acontecido muito cedo. E aí, Hernani, a escrita mesmo, a literatura, ela ficou em segundo plano por uns 30 anos. Eu sempre começava a escrever e nunca terminava, eu me perdia, não me encontrava. Até que um dia eu sentei e escrevi o meu primeiro livro infantil, que chama Tico Vai Viajar, que nasceu de uma conversa com a dentista dos meus filhos, uma odontopediatra, que me reportou que as crianças tinham muito medo de trocar o dente, de perder o primeiro dente. E aí eu numa experiência, inclusive, que eu não tinha vivido, porque meus filhos, eles mesmo tiravam o dentinho deles, assim. E aí eu escrevi o Tico, e o Tico, ele foi muito bem aceito, ele está em algumas escolas infantis hoje, de primeiro ano, porque ele conta uma situação da criança viver o novo. Trocar o dente é uma experiência que ela nunca viu na vida, é uma experiência que sangra, é uma experiência que pode ocasionar dor, é uma experiência que fala de tirar algo que você cuidou a vida inteira. Né? Você desde pequenininho fica ali assim, cuida do dente, mas agora como é que eu vou trocar esse dente? Né? Eles não conseguem compreender o permanente, o dente de leite. Então, ele é um livro bem lírico, bem engraçadinho, de uma menina que faz de tudo para não trocar o dente. A partir daí, foram mais, depois desse, já são 5 livros. Eu 30? de Que novo caí maravilha! na saúde, e 2 anos depois, por um acaso, ou não sei o que, ou das deusidências, seja lá o que for, eu escrevi um livro que foi o primeiro sobre transplante de medula óssea para crianças do Brasil. Esse livro eu escrevi com a autoria com o Dr. Wanderson Rocha, que é um hematologista mineiro, muito conceituado nacional e internacionalmente, acabou de trazer a pesquisa das células CAR-T-cell para o Brasil, que é essa cura do câncer, foi ele que trouxe, é o chefe de departamento de hematologia da USP. Por que eu estou dando as credenciais dele, né? Porque quando a gente escreveu o livro juntos, ele disse o seguinte, olha, eu não quero nada com a renda desse livro. Você fica com essa parte da renda, a minha parte eu vou doar para pesquisa. Porque a gente precisa avançar com as pesquisas do CAR-T-cell no Brasil. Isso em 2018 não se falava em trazer a terapia celular para o Brasil. Eu falei, bem, doutor, se o senhor vai doar para pesquisa, eu também vou, né? E aí a gente soltou o Esquadrão dos Anjos, que teve um apoio enorme no Brasil inteiro, com prefácio do Janequine, que tinha sido paciente do Dr. Wanderson, apoio das mães, das pessoas, lançamos no Brasil inteiro, e realmente o livro, lógico que ele não trouxe o CAR-T-cell, que é uma pesquisa de bilhões de reais, mas ele sustentou muito pesquisador em laboratório para compra de solvente, para compra de insumos básicos que muitas vezes faltam aos cientistas, e ele conseguiu manter muito paciente pelo SUS em São Paulo, recém-transplantado, tudo com livro infantil. Para mim, foi uma lição que a gente faz o que tem que ser feito e às vezes dá certo, né? E nessa sequência, no mesmo ano, eu lancei o Baú do Tesouros da Vovó,
que é um livro que nasceu muito da fala dos meus filhos, que são muito apegados às avós, especialmente a minha mãe, que cogitavam, e quando a vovó ficar esquecida? Ele acaba perpassando o esquecimento, a idade e o acolhimento dos idosos. Que interessante a sua escolha por assuntos reais que acontecem, né? Eu não sei se eu escolho ou se os assuntos me escolhem, eu ainda estou tentando entender. Porque é muito interessante. A questão do dentinho, a questão dessa de repente a voz começa a ficar esquecida. Né? É muito interessante isso. Para você entender, por exemplo, o Esquadrão dos Anjos, ele parte do pressuposto que quando uma criança, toda criança que adoece na Terra, num outro planeta, eu optei por anjos mágicos e não religiosos. Num outro planeta é formado um esquadrão com 4 trilhões de anjos que vai descer para ajudar essa criança a passar pelo tratamento. E é só essa criança enxerga os anjos, eles aparecem junto aos cuidadores dela. O vizinho que leva um lanchinho, a mãe, a enfermeira, ele aparece ali e eles têm nome de sentimentos: alegria, tristeza, fominha, sono, irritação, belezura, e ele vai aparecendo nas condições do tratamento. Esse livro, essa história, por exemplo, eu escrevi para o filho de um amigo que estava passando por um segundo tratamento de câncer. E eu escrevi muito aleatoriamente, porque ele falou assim: quando o fulano teve câncer, você me escreveu uma historinha e eu contei para ele. Agora eu preciso contar para ele que a doença voltou. Você escreve outra? Eu escrevi aleatoriamente. Só que um pouquinho antes de escrever, eu estava sem a ideia. E eu tinha acabado de entrevistar o Dr. Wanderson. Eu falei para ele: o que você fala para esses meninos? Entrevista, de reportagem. Ele falou: eu falo que é uma guerra de anjos. A ideia veio, eu escrevi o primeiro escopo e falei: bem, se eu entregar isso aqui para esse pai e eu estiver falando uma bobagem, a coisa vai complicar, que eu estava no senso comum. Eu mandei uma mensagem para o cientista, falei: doutor, sei que você é muito ocupado, mas você pode dar uma lida numa historinha infantil, assim? Ele riu, falou: manda aí. Eu estou aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Falei: o que você está fazendo aqui, doutor? Eu sou de BH, minha família toda é daqui, eu vim visitar minha família. Ele já estava lá na USP. Ele leu a história e falou: onde você pegou meus anjos? Eu falei: não peguei seus anjos, doutor, só peguei a sua historinha e adaptei para uma criança. E não era uma. Ele tinha só dito: é uma guerra de anjos. Ele falou: mas é assim que eu imagino. Eu falei: então, eu fiz para uma criança. Ele falou: não, isso não pode ficar com uma criança só. Temos que fazer ajustes. Na época, ele trabalhava no Hospital Sírio-Libanês. Estou indo para lá agora, vou montar uma equipe multidisciplinar e nós vamos escrever um livro com esse escopo. Naquele dia, a gente começou a trabalhar com a equipe de 25 especialistas. E aí, eu quero uma doença, um livro sobre câncer, virou um livro sobre transplante de medula, mas como o transplante tem uma fase de condicionamento, de quimioterapia, ele passa por tudo isso e ele não fala dos processos do tratamento. Ele fala da resiliência, da paciência, da coragem. E os anjos têm esses nomes. Todos os anjos têm nomes. Todos têm nome de sentimentos que possivelmente nos acometem num momento difícil de que precisa atravessar. E já o baú do Tesouro da Vovó, foi meio assim, brincando, quando a minha filha comentou: olha, minha vovó está ficando meio esquecida. Ele é um livro assim, mais poesiazinha, muito curtinho de texto, mas enfim, é uma avó que chega para morar na casa de uma criança, porque agora ela não pode mais morar sozinha, e as coisas começam a sair do lugar. É a cadeira para entrar, é o sofá para entrar a cadeira de balanço, é até que adaptam a vovó ali. E essa criança percebe que a vovó não é mais a mesma, aquela que sempre guardou os brinquedos, que sempre achou tudo que todo mundo precisava, que sabia onde é que estava guardado. De repente, ela já não lembrava onde ela tinha colocado a própria dentadura ou os chinelos.
às vezes apareciam na sapateira. E essa criança vai encontrar uma forma de guardar os tesouros da vovó também, sabe? Ela é que vai fazer uma proposta. E esse é um livro super rapidinho, super bem ilustrado pela Yara Rachid, que é uma mineira que hoje mora na Itália, uma ilustradora fabulosa de Divinópolis. E ele é muito ternura, sabe? Né? Porque eu falo, não, as pessoas mesmo falam, os adultos leem e choram, se lembram das avós deles, assim. Mas é interessante que não é só isso não, de ternura, não. Você mantém aquele sentimento da infância, né? Aquele sentimento da infância, que era importante. Todo mundo adora os avós, né? Eu, graças a Deus, eu convivi com meus 4 avós e 3 bisavós. Que fantástico, hein? Maravilha, né? Uma experiência maravilhosa, né? Você poder ter conversado com eles, eles ter contado histórias deles para mim, né? E Então o é tanto que muito a gente interessante aprende isso. com eles, né? Sim, é muito interessante isso. E depois do baú vieram mais 2 que eu escrevi em plena e lancei em plena pandemia. Um foi uma biografia, aí foi via mesmo esse livro do Esquadrão, uma criança que passou por um TMO, que a gente chama que é o transplante de medula óssea, e é uma criança muito pobre, da região do ABC, em São Paulo. O pai fez uma campanha na época assim absurda, desde vender feijoada e chegou ao programa da Eliana até conseguir arrecadar todos os recursos, foi de mais de R$ 1 milhão, para que a mãe tivesse um outro filho que fosse geneticamente compatível e não tivesse a doença para ser o doador do filho. É um tratamento muito difícil para quem tem recursos, não é custeado pelo SUS, e para quem não tem recursos, assim, foi uma mágica que esse pai fez vendendo sanduíche. E aí a editora de São Paulo chamou a família, queria contar a história, e a família pediu que fosse eu, porque conhecia o Esquadrão, me contrataram, e a gente lançou Biel, A Jornada para a Cura. É uma biografia, um livro adulto, e junto um infantil, que era Mil Tizurus, que Biel, ele de fato, ele dobrava, fazia tizurus, dobraduras, inspirado numa lenda japonesa, e ele distribuía toda vez que ele ia para o hospital. Ele ia para o hospital sempre, ele chegou a perder o baço por causa da anemia falciforme, e ele dobrava esses tizurus. Na lenda japonesa, uma criança que dobrasse 1.000 tizurus era uma criança doente, que contraiu uma leucemia após Hiroshima. Uma criança que dobrasse aqueles 1.000 tizurus, ela estaria curada. Lógico que essa criança não foi curada, é uma lenda, tem uma estátua dela no Japão. Mas o Biel, inspirado nisso, ele fazia tijurus com mensagens de apoio aos pacientes. E aí eu fiz uma proposta para a editora, que ela tivesse um livro adulto, que era biografia, mas que ela tivesse um livro lúdico, infantil, de esperança. E aí Mil Tijurus passa também pela história de uma criança doente que vê a vida do lado de dentro da vitrine, da vidraça da casa dela, dobrando tijurus. Eu estou impressionado com os temas, que coisa boa, Tudo né? saúde, né, Hernani? Não, Todo mas saúde. você tem esse nicho, né? Vamos falar assim. Eu, Você não é de saúde, você está ajudando a pessoa a manter a saúde, pode ser. né? E aí, Através de consequências que poderiam acontecer dentro de uma doença. Né? eu tenho para mim que assim, a gente é contador de história, né? Jornalista é Claro. contador de história, né? E eu tenho para mim que algumas histórias elas podem ser contadas de uma forma mais lúdica para as crianças, para levar essa história até as crianças. Elas podem, histórias reais mesmo, elas podem ser pinceladas com cores mais suaves, para que a criança comece a refletir. Eu tenho para mim que não existem assuntos proibidos, sabe? Para que promova uma reflexão, um preparo, um entendimento no nível dela. Então,
eu acho que é isso que acaba me conduzindo por esses caminhos, assim, né? E nessa caminhada, eu me defrontei com a depressão da minha própria filha, aos 9 anos de idade. É mesmo? A minha filha caçula, ela teve os primeiros sinais de depressão aos 9 anos de idade. O diagnóstico só foi fechado em 2004 anos depois, por uma resistência minha mesmo e familiar, e de não acreditar que uma criança pudesse ter depressão. E ela já estava num estágio avançado e crônico, foi muito complexo. E quando ela começou realmente a entrar em remissão e avançar para uma melhora, a gente aí já tinha enfrentado situações bem complexas, 2 tentativas de suicídio, quase uma internação, foram situações bem complicadas. Ela começou a falar muito da depressão. Ela, junto aos grupos, na academia que a gente praticava. E ao perceber isso, eu falei, filha, ela falou, mãe, eu quero falar, eu quero que as pessoas saibam que criança tem depressão. A gente conversava muito abertamente. E daí nasceu a ideia de escrever um livro para criança. Esse, na verdade, não é para criança, ele é infanto-juvenil. Mas eu não descarto a possibilidade de, no futuro, ainda trazer o assunto para criança. E para pré-adolescentes e outro para pais. Sim. Porque são dimensões Os bem... pais não percebem. Os pais não percebem. Eu não sei se percebe ou se não aceita, sabe, Hernani? É muito complexo. Pode ser isso mesmo. É Finge que muito não está complexo. vendo nada, né? Finge que não está vendo nada. Porque, na verdade, é meio inacreditável, né? Ver a sua expressão, nossa, é mesmo, com 9 anos, até hoje, quando eu falo, gente, será que foi com 9 anos? Foi com 9 anos. Então, assim, e são situações que a negação atrasa o tratamento e piora o quadro clínico. Então, você tem uma cronicidade maior da depressão se você realmente não interfere desde muito cedo. A partir daí da minha vivência, eu tornei assim meio que uma bandeira minha, já que eu consigo falar, já que eu consigo escrever com uma certa facilidade em relação às outras pessoas, não sei se eu sou a pessoa certa para isso, mas já que eu tenho essa facilidade de comunicação, eu tornei como uma bandeira minha e da minha filha trazer o tema baile de uma forma esclarecedora, real, igual os jovens têm anemia, câncer, diabetes, eles têm depressão. Isso não é culpa de ninguém. Ela pode ser orgânica, química, e ela pode ser genética, muito possivelmente ela tem fortes traços genéticos, e ela pode ser engatilhada por uma situação vivenciada por essa criança. Há pesquisas e pesquisas tentando responder por que crianças têm depressão, e cada vez mais crianças têm depressão. Muito bom. E aí são os 2 livros que estão a caminho agora. A gente pretende ver se consegue lançar em setembro, que é o Setembro Amarelo. Até queria me desvincular da data, mas ela tem uma força de marketing muito grande, porque eu acho que todos os meses são meses ideais para se falar do assunto. Sim. O infantil, ele vai se chamar O Senhor Monstro, e ele está engatilhado na fala da minha filha, nas nossas conversas, de que é como se aquele monstro, de quando ela era uma criancinha, que ela achava que morava-se debaixo da cama dela, tivesse voltado na adolescência. E a assombrava todas as noites, tirava o sono, deixava com medo, ansiosa. E o livro para os adultos, como é que vai chamar? No meio da infância tinha uma depressão. Muito bem, parabéns. Foi bem no meio da infância.
E aí ele não é autobiográfico, e é autobiográfico, eu optei por não... embora eu seja personagem, não seja o meu nome, não é na primeira pessoa. Certo. Ele é uma mãe que está contando uma história, uma mãe, ela não tem nome, e um pai, porque eu entendo que eu não posso me apropriar de uma história onde muitas situações elas se repetem nas famílias que eu ouvi, porque a partir daí eu comecei a usar muito a minha principal ferramenta, que é a TV, o jornalismo, para falar de depressão, e consegui isso. A Record acolheu o tema, um tema difícil, árduo, a Record acolheu esse tema, fez reportagem de TV sobre suicídio entre crianças, que é um tema difícil, sempre seguindo as normas da OMS, a gente sempre em sintonia com o CVV, para saber como tratar, né? Houve uma época que não se falava de suicídio, mas quando você fala dele nesse contexto social, é possível. A gente entrevistou pais que perderam seus filhos de 11 anos, 14 anos, 15 anos para depressão. E fizemos uma série de podcasts, fizemos 5 podcasts, uma série de 5 capítulos que trata da depressão. É um tema muito caro para a Unicef, que a Unicef vem tratando dele no Brasil inteiro de uma forma muito intensa, com site, com canais de comunicação, um tema muito forte para as prefeituras, para as escolas, Hernani. As escolas não estão sabendo, não é sabendo, elas não estão sendo bem ferramentadas para lidar com essa situação em sala. Não são preparados, hein? Não são preparados. Né? Particulares e públicas, cheias de boas intenções, as famílias. Entrei em casas de famílias que eu ouvia as mães e eu chorava com elas, porque eu falava assim, eu Mas é sei verdade, que mas você é está verdade. passando. É verdade. Foi muito assim, Então, sabe? você tá nessa campanha agora, né? No lançamento dos 2 livros, e você tem feito muitas palestras sobre o Sim, assunto. tenho feito palestras. A minha filha um dia chegou com uma surpresinha para mim, um Kinder Ovo. Ela disse assim: você vai participar do TEDx. Eu falei, como assim? Eles têm Open Mic, que é um concurso para escolher alguns palestrantes por concurso da comunidade. E você vai lá falar de depressão. Eu falei, tem certeza? Ela tem. Ela é muito engraçada. Ela está com 17, ela estava com 15 para 16. E eu participei da seletiva do TEDx e fui um dos 4 selecionados. Foi difícil, porque o tema assustava muito a coordenação do TEDx. E aí, em novembro, eu estive no Palácio das Artes, fiz uma palestra para mais de 1.500 pessoas, onde eu contava a história da Luísa, que é minha filha. E ela estava lá, graças a Deus, na primeira fila. Ela treinou, Hernani, ela acompanhou comigo, ela ensaiou comigo, ela mexia no meu texto, ela participava das consultorias. Né? E essa palestra subiu agora para a internet, após passar por uma criteriosa aprovação internacional, porque o TEDx é uma marca internacional, eles tiveram que ter certeza que a Luísa aprovava, que eu tinha autorização para falar, que os números estavam corretos. Os números são muito assustadores, viu, Hernani? Muito assustadores. Então, assim, não tem dúvida. Agora, onde é que as pessoas que quiserem podem adquirir os livros? Pois é, a gente vai, com certeza, na Amazon vai estar disponível. Pelas minhas redes sociais, eu vou divulgar a data de lançamento certinha, tá? A gente sabe que é setembro. Minha rede Como é que social é? Qual rede? É Instagram? É Instagram? Instagram. É @nalusaad, do jeito que escreve meu nome. Beleza. Eu não Ótimo. sou uma pessoa de muitas redes, não, porque eu acho que dá muito trabalho. Mas Então, precisa divulgar, né? Infelizmente, as então pessoas hoje. eu uso o Instagram
para divulgar as palestras, para entregar conteúdo para os pais. E agora a gente está em... É igual eu estou nas redes por causa do programa. Não é? É, por causa do programa. E inclusive a palestra está no YouTube, tá? O programa é divulgado em todas as redes. Instagram, LinkedIn, Facebook, todos esses. Tá? Entendi. Porque... a palestra, inclusive, está no YouTube, viu, Hernani? Também, no TEDx. TEDx, só procurar TEDx Internacional, mesmo TEDx na LUSAD já vai aparecer. Beleza. E as pessoas têm me dado um retorno, assim, muitos pais procurando informação, então a gente está para criar um grupo no WhatsApp, uma ferramenta dessa, para pais e mães receberem conteúdos de psicólogos e psiquiatras gratuitamente, sempre, onde eles possam ter um pouco de informação, saber um pouco dos caminhos. A rede pública tem serviços para essas crianças e esses adolescentes. Eles têm leis que os protegem, embora precisamos de mais, mas existem algumas. Até para um certo conforto, né? Um certo conforto para eles, né? E pensar assim, saber mais, para entender mais. Eu não estou sozinho, eu posso buscar ajuda, eu não criei mal, isso aqui não é culpa minha. Ótimo. Nosso tempo está terminando, Nalu. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Primeira mensagem que eu quero deixar, todas elas são para pais. Uma é que ensinem e incentivem a leitura com seus filhos, leiam com eles, para que isso seja uma memória afetiva muito importante. E, em nome dessa memória, eles nunca largarão a leitura, e com uma boa leitura, eles sempre abrirão mais portas na vida. Segundo, caso uma depressão venha bater a porta da sua casa, dos seus filhos, da sua família, procure ajuda médica, procure a ciência, ampare-se pela ciência, não se envergonhe, não permita que o preconceito te impeça de cuidar dessas pessoas com recursos médicos, psicoterápicos que existem, e procure apoio de outros pais, você vai encontrar. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Maravilha. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado, viu, Lano? Eu que te agradeço. Prazer. Mas que bom isso. Eu acho que a gente está sempre assim, tentando ajudar as pessoas, né? Isso é tão bom. Isso nos faz bem. A nossa vida é esse propósito, né? Então a gente se sente bem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço tuas ordens. Foi ótimo. Um grande abraço para você. Um grande abraço, boa noite. Então, nós tivemos aí a Nalu Saad contando dos livros, dessa luta, né? Dessa proposta, né? Principalmente para os pais, né? Para perceber os filhos, né? Fazer esse pertencimento, esse sentimento, né? Perpetuar por toda uma vida. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.